como você acredita, né? O que a Bíblia ensina sobre isso. Então esse é o tema de hoje, né? Aqui diz o seguinte: o conceito do estado intermediário é importante porque aborda a questão da vida após a morte e a esperança da ressurreição e da vida eterna. Ela oferece uma perspectiva sobre o destino da alma entre a morte e a consumação da salvação. E aqui tem uma pergunta, né? 3 perguntas, né? A alma permanece consciente após a morte ou se entra em um estado de sono ou inconsciência? A Bíblia indica que os crentes falecidos estão na presença do Senhor, em um estado de alegria e paz, enquanto aguardam a ressurreição. As Escrituras sugerem que aqueles que rejeitaram a Cristo podem experimentar sofrimento e angústia nesse estado, aguardando a condenação final. Porque tem crenças, né? Tem certas religiões que acreditam dessa forma. Então, eu peço que você compartilhe com seus amigos aí, né? Nos grupos da igreja, né? Para que possa chamar o pessoal para estudar conosco aqui esse tema bastante importante. Ok? Eu quero já apresentar aqui os meus amigos. Desde já, né, convidar aqui meu amigo Josivan, que agora hoje ele está na mesa aqui na sonoplastia, fazendo a nossa transmissão aqui funcionar. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube. Entre lá em nosso programa, né? Programa Escola Bíblica no canal do YouTube. E você pode estar também assistindo. E deixando seus comentários também. Participando aqui conosco, né? Ouvindo pela rádio 9FM 100.1, através do aplicativo ou através dos sites alternativos, radiosnet.com ou tudoradio.com. Programa Escola Bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem. Participe conosco. Mandando sua mensagem para 819-9909-9570. Quero convidar o meu amigo Josivan agora para fazer a oração e em seguida a gente já entra em nosso estudo. Bom, da maneira que estamos, vamos fechar nossos olhos e orar ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, te damos um louvor, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar mais uma vez aqui na tua santa presença para juntos aprender mais da sua palavra. Perdoa, Senhor, nossos pecados e o entendimento, que a luz do Espírito Santo esteja com cada um de nós. De uma maneira especial, Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor mande bênçãos sem medidas sobre nossos amigos, ouvintes que estão nos acompanhando. Que vida possa ser transformada de acordo com a tua soberana e eterna vontade. Amém. Deus abençoe e manda o lembrado para todos sempre. Amém. Amém. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Muito bem. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer as perguntas aqui para o nosso amigo Paulo Henrique. Como é que a gente pode fazer? Opina aí, né? O Josivan pode fazer as perguntas, faz uma pergunta para mim, ele faz só para você, eu faço as perguntas. Posso fazer uma pergunta um cada e assim vão respondendo. Bom, Pronto, ok. Assim fica em outro momento você fez isso, Quando né? eu não souber responder, Paulo Henrique, Não é, Gleice? responda aí. Você fez isso outro momento eu com o Albênio, né? Foi É. exatamente isso. Então, faz uma pergunta para um, pergunta para outro, e assim a gente vai. Ok. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui, vou fazer logo ela para a Gleice. Por meio de que figura representa a Bíblia a morte? Por meio de qual figura é representada a Bíblia a morte? Por meio de que figura representa a Bíblia a morte? Né? Daí a gente tem outros exemplos, mas a gente só vai ficar aqui com 1 Coríntios 4,13, que diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, qual é a figura aqui representada, né, que a Bíblia ensina, né, a respeito da morte?
é que aquelas pessoas que já morreram, já faleceram, elas o quê? Dormem, né? Se elas dormem, elas estão em um estado profundo e de inconsciência, né? Se ela não está, a consciência, né, não está a pensar, né, a fazer projetos, ou que a alma, né, como se o homem tivesse uma alma, estivesse vagueando por aí. Não, ele está em um sono profundo, aguardando a bendita volta de Jesus, a ressurreição. E daí a gente pode dar o exemplo de Lázaro, né, quando morreu, e muitos chamaram ali, né, suas irmãs chamaram a Jesus Cristo para, né, curá-lo, né, mas Jesus demorou ali a visita e Lázaro morreu, nesse caso, né? Mas Jesus disse assim, ó, nosso amigo Lázaro dorme, eu vou para despertá-lo. E até alguns disseram assim, não, se ele dorme, então está Tá bem, vivo, né? então está bem, né? Mas Jesus quis falar, não, o nosso amigo Lázaro, ele morreu. Mas o próprio Cristo usou dessa figura, né? Dormem, né? Os que morrem, os que falecem, eles dormem. Bom, então já sabemos aí, né, que a morte é apenas um... Diz, onde dormem os mortos? Entendeu? Mas onde é que eles dormem? Se eles dormem, né? Mas onde, né? O local. Daniel capítulo 12, o verso 2 diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, onde que o pessoal, quando morre, dorme no pó? Eles se tornam pó. Então, no pó da terra estamos ali a dormir e aguarda aí a ressurreição, né? Então, o que acontece é isso. No momento da morte, eles dormem, mas onde? No pó. Assim Deus ele falou para Adão, né? Que você foi formado do pó e ao pó você vai retornar. Retornar, exatamente. E daí a gente tem outras referências, né, Paulo, que Eclesiastes 20, ou Eclesiastes 9, 10, né, onde diz, né, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Então, para onde vai quando dormem os mortos, vão para o pó da terra. Até você tocou nesse ponto, fez eu lembrar, lá em Atos, no capítulo 17, quando Paulo, ali inspirado pelo Espírito do Senhor, ele disse que de um só sangue fez todos os seres humanos, né? Ou seja, de Adão foram feitos todos os seres Seres humanos. humanos. Então, se ele foi o primeiro, ele voltou ao pó, por a entrada do pecado, assim gerou a morte. Então, todos que vieram dele, né, todos os seres humanos, ao morrer, também retorna assim ao pó. Ao pó, exatamente. Antes de dar continuidade, gostaria de mandar um forte abraço para o nosso amigo Ney, que nos acompanha, mandando um forte abraço aí para nós. E esses dias eu conversando aí, tem uma pessoa que fala assim, mas Josivan, em relação à morte, quando a pessoa é queimada, foi queimado ali, não vai descansando pó da terra, digo sim, mas virou pó do mesmo jeito. Só acelerou o processo, Só né? acelerou, né? Mas virou pó do mesmo jeito. Bom, a terceira pergunta que eu faço agora a Gleison: por quanto tempo dormirão eles ali? Tem algum tempo determinado que os mortos vão dormir no pó da terra? Ok. A gente vai lá para Jó, capítulo 14, e o verso 12, ele diz o seguinte: assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Até que não haja mais céus, né? Se a gente for lá para o livro das cartas de 1 Pedro, eu acredito, ou 2 Pedro, né, que fala que os céus se desfarão, né? Os elementos dos céus serão abrasados, né? Serão incendiados e vão se desfazer. Aí em Apocalipse fala, né? Vi novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça, né? Então haverá um novo céu e uma nova terra. Mateus fala, até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei de Deus. Então, esse céu, essa terra que a gente vê, ela vai passar, ela vai ser restaurada. E até que isso não aconteça, eles permanecem no pó da terra, não se levantam, né, e permanecem com o seu estado de inconsciência. Bom, a quinta questão, a quarta questão, melhor dizendo. O que disse Jó? Esperar depois da morte.
Será que a morte realmente é o fim, né, como as pessoas acham, né, e até entram em desespero por causa disso? Morte é o fim, já era, não tem mais solução. Mas olha o que o patriarca Jó ele diz, né, Jó capítulo 14, verso 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança, ou a minha transformação, de acordo ali com 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51 até o 53, é quando fala dessa mudança, dessa transformação que vai se dar no momento da volta de Jesus, na ressurreição. Então Jó ele entendia, né, que por quanto tempo, né, ou melhor, que disse Jó esperar depois da morte? Ele disse que esperaria até que viesse a sua mudança, a sua transformação. Novo corpo, né, imortal por ocasião da ressurreição, que se dará na volta de Jesus. Bom, a quinta questão agora faça Grace. Onde disse ele que haveria de esperar? Onde foi que Jó disse que haveria de esperar? Só um momento, tá? Eu estava procurando aqui um versículo bíblico. Mas enfim, depois eu acho e eu comento aqui. Ainda em Jó, né? Jó, alguém quer aprender, né, sobre a questão do estado intermediário, né, da morte, a gente pode aprender muito também no livro de Jó, né? Fala muito a respeito, né? Desde o momento que a gente conhece a história de Jó, né? Desde o momento que ele amaldiçoou, né, o dia de seu nascimento, onde ele desejou ali não haver nascido, né, para não ter passado pelas aflições que o nosso patriarca Jó passou. Mas enfim, tudo aquilo foi para a glória de Deus, né? Para que Deus no final fosse exaltado na sua pessoa e por todos ali que conhecia nosso amigo Jó capítulo 17, verso 13, né? E aí respondendo a sua pergunta, onde disse ele que haveria de esperar? Ele diz: se eu olhar a sepultura como a minha casa e nas trevas estender a minha cama. Então, onde disse ele que haveria de esperar? Né? Esperar o quê? Que ele um dia pudesse ressurgir, ressuscitar, né? Porque é certo que todos morrem, né? Então ele já estava certo de que um dia ele iria morrer, né? Ele ia deixar essa vida aqui para depois, no momento da sua ressurreição, quando Cristo viesse, ele levantasse da sepultura. Bom, mais alguma coisa a comentar? Então, e daí a gente tem uma... Mas a gente... Não sei se seria interessante ler agora, ou a gente poderia deixar para o final, né? Mas vamos seguir com as perguntas. Depois a gente pode voltar aqui explicando mais esse termo sepultura, né? Que é traduzido pela palavra Sheol, em hebraico Sheol, e é traduzido como sepultura. E no grego, essa palavra vem de uma palavra grega chama Hades, ou Hades, né? No Novo Testamento. Mas aí a gente deixa para explicar em outro momento. E a gente vamos para a pergunta 6. Bom, eu creio que ainda vamos estudar mais para frente esse mesmo estudo, mas só dando um pequeno comentário em relação a esse texto aqui, diz que convém lembrar que o inferno no Velho Testamento sempre significa Sheol, isto é, um lugar de trevas e silêncio, não um lugar de tormento e fogo como muitos pensam, né? Muitos pensam que morreu já vai ao inferno, vai ali, mas mais para frente vamos entender para onde realmente vai o espírito daquele que descansa no pó da terra. Isso, exatamente. A sexta pergunta eu faço agora a Paulo Henrique, que diz assim: estando nesse estado, quantos sabe alguém acerca que ficará vivos? Quantos sabem acerca do que ficará vivo? Estando o homem nesse estado, né? Se está na sepultura, ali no silêncio, não sabe de coisa alguma do que se passa. Será que ele vai ficar sabendo o que se passa ali, né? Com os vivos acontece?
o que acontece no mundo dos vivos, né? Porque a maioria da crença, as pessoas acreditam que, olha, meu pai, ele está vendo minha situação, minha mãe, né? E aqui Jó, no capítulo 14, no verso 21, ele diz assim: os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Os filhos recebem honra e o morto não sabe. Os filhos passam por aflições, momentos difíceis, também ele não sabe. Então, biblicamente, o que a palavra de Deus ensina é que quando alguém morre e fica no pó da terra, na sepultura, ele não sabe o que se passa. Essa história, né, Gleice, olha, meu pai Quando tava, morreu e virou uma estrelinha, tá lá no céu olhando pra... biblicamente, né, não tem como. E muitos deles ainda dizem assim: ô mãe, ô pai, olha daí pro rio, olha daí de cima, né? Olha pra mim que eu tô aqui embaixo. Mas a gente tem um ditado que diz assim: aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, realmente, quando aqui nessa terra é onde o filho vai sofrer, aqueles que já morreram não vai ver sofrimento nenhum. Não adianta você colocar alguma coisa para pedir, olha, me protege daí de cima que eu tô aqui, viu? Eu tô te esperando. Olha, meu pai, apareça para mim. Não, não foi ele. Mas eu creio que vamos sim estudar melhor sobre isso, em questão das aparições desses seres que revelam ser alguns entes queridos do nosso meio. Fazendo aqui a pergunta agora para a Grace, pergunta 7. O que acontece na morte? Os pensamentos do homem. O que acontece na morte aos pensamentos do homem? Eu não estou tendo um bom retorno meu, mas confere aí se realmente o meu microfone já... O microfone aqui já está lá no... Não, ok. Então ok. Então beleza. Se aproximar mais um pouco. Muito bem. Olha só, Salmos 146, no verso 4. O retorno pode baixar um pouquinho, para não dar microfone. Então tá bom assim. Diz o seguinte: sai-lhes o espírito, e eles tornam-se em sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Lembrando aqui que espírito não é um espírito, né? Como Aparição, né? Alguma aparição, como a gente vê em alguns filmes, desenho ou novela, sei lá o que, né? Muitas pessoas são doutrinadas a isso, né? Mas isso nada existe, né? O ser humano é um ser íntegro, né? De corpo, alma e espírito, no sentido que ele tem um pensamento, tem sentimento, né? Então a Bíblia refere-se muito a isso, né? Aos sentimentos, ao pensamento do ser humano, né? Ao coração, mas não com um espírito que fica a vaguear por aí. Então, sai o espírito, ou o sopro de Deus, né? Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem só se alma vivente. Quando ele morre, volta ao pó, e o espírito que foi dado ao homem para ter vida, volta a Deus que o deu. E naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Então, o que acontece na morte? Os pensamentos do homem perecem, morrem, não tem mais plano, né? Não tem mais projeto para ele. Então, possamos falar que, da mesma forma que eu dizer assim, fulano morreu de morte, né? Aquela morte ali, natural, possamos dizer, não está vagando, mas fulano morreu de tiro, de facada, a alma dele está aí vagando no meio do mundo. Está esperando o dia que Jesus Cristo marcou para ele morrer. Então, na mesma hora ele já foi-se embora, não está mais vagando. Não é isso? Então, sabemos que quando morre, pode ser morte natural, ou que tiraram-lhe a vida, morreu. Ele não está esperando, não está aguardando o dia da morte que Cristo marcou para aquela pessoa. Porque primeiro, Cristo não fez ninguém para morrer. Cristo fez o ser humano para viver eternamente. Mas por causa do pecado, Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, aqui continuando, a 8ª questão, eu faço agora a Paulo Henrique, que diz: sabe os mortos alguma coisa? Será que os mortos sabem o que está acontecendo no nosso meio? E sempre usando como exemplo os comentários, eu acredito que cada um de nós ouviu desde a nossa infância. Olha, ele vai vir se vingar. Olha, ele era um esposo assim muito amável. Ele vai voltar para sua esposa, né? Aqui em Eclesiastes capítulo 9, o verso
5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Então, eu e você que estamos vivos, a gente sabe que vamos morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Não sabe de coisa alguma. Então não tem como dizer, olha, ele vai se vingar, ele vai voltar porque ele... Não, ele não sabe de coisa alguma. Até eu acredito que o verso posterior fala disso, né? Amor, ódio para eles já Já pereceram. pereceram. Então não tem esse negócio de vingança, olha. Tem ali até filmes, né? A Gleice mencionou aí. Uhum. Eu lembro de filmes assim, de o suposto morto ali voltar e ele se vingar, ele pintar miséria na família ali. Outro, romances, né? Tem até livros, né, de romance. O falecido ali, ele continua a amar, né, a sua esposa, ou a esposa, o seu esposo, né? Enfim, toda uma história que parece ser muito bonita, assim, tal, mas a palavra de Deus diz que não sabe de coisa nenhuma. Se minha avó estiver escutando a rádio aí, me desculpe. Mas a minha avó, quando ela pega alguma discussão com meu avô, ela diz, ó, quando eu morrer, eu vou vir puxar o teu pé, viu? Eu venho aqui puxar o teu pé. Então, vovó, saiba que, infelizmente, não vamos ter essa autoridade depois da morte. Porque sabemos que iremos morrer. Mas nós nem sabemos da forma que morremos. Depois que você morreu ali, você não sabe nem que você está morto. Morreu, acabou-se. Mas, dando continuidade aqui, ao estudo de número 9, pergunta de número 9, eu pergunto agora a Gleice. Tem eles qualquer participação nas coisas terrestres? Será que os falecidos, mesmo após o descanso no pó da terra, ele tem alguma participação em nosso meio? E daí a Bíblia responde, né? E daí veio uma outra crença aqui na minha mente, né? Muitas pessoas acreditam assim, que é a questão da reencarnação, né? Quando morre, você vai reencarnar numa outra pessoa, e daí, né? A Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia não ensina isso, né? Eclesiastes 9:6 diz: até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e não tem parte alguma neste século, nem coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, tem eles participação em alguma coisa, nas coisas terrestres? Não. Seu ódio, seu amor, a sua inveja pereceram, né? Morreu. E daí, eu deixo até um outro versículo aqui para você, né? Eclesiastes, ainda no capítulo 9, no verso 10, diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vai, né? Quer alguma obra, faça enquanto está vivo. Porque depois que morrer, nada pode mais fazer, né? Só aguardar o dia do juízo agora. E quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não, a gente não vai ter mais uma segunda chance. A chance que nós temos é essa. Morreu, acabou. Se você morreu selado, glória a Deus. Você estará na glória. Mas se morreu e não aceitou a Jesus Cristo, né? Não foi batizado, não creu naquele que morreu pelos nossos pecados, infelizmente, receberá a condenação eterna. Um exemplo aqui que eu vou usar, um exemplo mais frequente. Vamos pegar aqui a mãe de Jesus, né? Uhum. Sabemos que ela faleceu e muitos ainda pedem a ela para interceder a Jesus por misericórdia. Pede a Jesus, diz assim, olha, Maria, fala isso para Jesus, que ele perdoa meus pecados. Mas aqui está dizendo, a palavra nosso Deus está deixando bem claro. Seu amor, seu ódio, a sua inveja pereceram. Ele não tem parte alguma neste século. Realmente, ela será salva entre as mulheres. Mas, infelizmente, nem ela, nem eu, ninguém, após a morte, podemos interceder, podemos falar com Jesus, porque ainda não chegamos perto dele. Então, devemos analisar as Escrituras Não houve Sagradas, né? ressurreição, né, ainda, né? Devemos analisar as Escrituras Sagradas, porque retemos nela ter a vida eterna.
Aqui está assim um pequeno comentário, não vou ler ele completo não, só uma parte que diz assim, ó, se o juízo não ocorre por ocasião da morte, mas o homem entra logo no gozo de sua recompensa, então a recompensa precede o seu julgamento, e haveria possibilidade de alguns, ao morrerem, irem para um lugar errado, haver para outro, depois de haverem o estado de aventurança e do atormento durante o século, talvez. Então, será que mesmo seu morto ali, já não sabendo mais que seu ódio, seu amor já não existe, que seus trabalhos aqui na terra, será que ele já vai estar sendo julgado ali? Será que já está sendo feita a escolha que muitos dizem, né? Igual eu estava assistindo um vídeo de um jornalista que diz assim, acho incrível, quando uma pessoa do bem morre, não coloca nada, mas quando é um meliante que morre, coloca a foto dele entre as nuvens, coloca, vá com Deus, descanse em paz. E muitos falam assim, já está no céu ou no inferno. Mas nós não sabemos para onde essas pessoas ainda foram, só no grande dia do grande julgamento. Estou dando continuidade à questão 10. Eu faço agora o Henrique que diz, o que o salmista, quanto aos mortos, louvam Deus? Que diz o salmista, né? O que ele fala com os mortos quando louvam a Deus? O que ele disse a respeito disso? Não, nesse caso, eles não louvam a Deus, né? Isso. Que diz o salmista, quanto aos mortos louvarem Louvaram a Deus. a Deus. E aí, os mortos louvam a Deus? Então, no Salmo 115, o verso 17 diz assim, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. No caso da sepultura. Os mortos não louvam o Senhor. Bem direto, né? Uhum. Não louvam. Embora essa crença, né, que o homem tem uma alma, ela, até por a maioria dos cristãos aí, e não cristãos, acreditam nisso, e muitos acreditam que no momento ali da morte as pessoas já foram para a glória, estão louvando ao Senhor e tal. Mas o verso aqui diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, à sepultura. Então não tem como. Não abre nenhuma exceção para aqueles que dizem que faz milagre, que são servos de Deus, que praticam o bem. Não tem exceção nem para esses, como muitos dizem. Os mortos, né, que falam, se está morto, não vai louvar o Senhor. Então, antes de dar início à próxima questão, gostaria de mandar um forte abraço aí para todos os amigos ouvintes, através da nossa live no YouTube, pelos nossos amigos ouvintes através da rádio. Que Deus possa abençoar a todos. Fazendo a próxima pergunta agora para Gleison. Deixa eu mandar um abraço aqui também para minha esposa Maria, sempre conectada ao nosso programa aqui, da 100.9 FM. Um abraço, cheiro. E um abraço bem rápido também para o ancião, o irmão Jefferson, ele está de olho na rádio. Isso mesmo. Que Deus possa abençoar todos vocês aí conectados conosco. Vou mandar um abraço para Paulo Jorge também, o irmão Jorge também, que está acompanhando nossa programação e está nos prestigiando também. Vamos lá, a próxima questão é a 11ª. Morto alguém, quando sabe acerca de Deus? Quanto sabe, né, acerca de Deus? Né? Se alguém morre, Está morto, né? está morto, né? Só lembrar aí que temos apenas 20 minutos para o término do nosso estudo. Pode ficar tranquilo que vai dar tempo. Então, Paulo Henrique leu aqui, né? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem na região do silêncio. E aí o verso seguinte diz que nós, porém, bendiremos ao Senhor. Nós quem? Nós, os vivos, né? Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Agora, uma vez que morre, e será que o morto lembra do Senhor? Não. Uma vez que a sua mente jaz no esquecimento, né? Não há amor nem nada, né? Todas essas coisas serão para ele, é certo que o morto, né, não lembra, né, do Senhor. Né? Se a gente tiver que lembrar do Senhor, lembre enquanto você está vivo, né? Porque depois que morrer, tudo acaba. Só no momento da ressurreição, onde haverá 2 ressurreições, não é isso? Será o tema do nosso próximo estudo, do próximo domingo, entendeu? Mas só quando a gente for ressuscitar, né? Oremos, né? Entregamos nossa vida a Deus para que a gente possa ressuscitar
na primeira ressurreição, que será a ressurreição dos salvos, né? Onde reinarão com ele, né? Durante os 1000 anos, né? E depois a gente vai voltar a essa terra, onde será a nossa morada eterna, né? Mas isso a gente vai ver no próximo programa. Paulo Rico, mas já estão no céu os mortos, os que foram justos, mas não estão ainda no céu justos os mortos? Será que já estão lá? As pessoas que são justas, aqueles que trabalharam tanto aqui para Cristo, será que já estão no céu, mesmo depois de morto? Ou vamos esperar aquele grande julgamento? Eu acho muito interessante esse versículo aqui de Atos, do capítulo 2, verso 34. Porque quando Pedro está a pregar sobre a pessoa de Cristo, que ele ressuscitou dos mortos, né, fala da ressurreição, ele menciona um caso de um justo aí, de uma pessoa muito conhecida tanto na época como hoje, né, o rei Davi. E ele diz assim, né? Porque Davi não subiu aos céus. E no relato ele diz assim, o seu trono está aqui, até os nossos dias. Eu acho interessante assim, porque Pedro ali estava cheio do Espírito, e você estando cheio do Espírito Santo, você vai proferir as palavras, você não vai errar. Até porque ele está entre aqueles que deixou algo escrito, né, no cano bíblico, né? E ele diz assim, Davi não subiu, ele não fala assim, ó, o corpo de Davi não subiu ao céu. Não, ele não fala isso. Ele diz, Davi não subiu ao céu. Porque se ele falasse, o seu corpo não subiu, aí poderia dizer, né, claro, o corpo está aqui, mas a alma dele está lá, né, se fizesse essa separação como alguns fazem. Mas ele diz, Davi não subiu ao céu. Mostrando que Davi estava onde? Na sepultura. Então, o justo, Davi é chamado de justo, claro, se tornou justo através da justiça de Cristo, mas ele não subiu, está lá no túmulo até os dias de hoje e só vai ressuscitar quando o Senhor voltar. São casos de pessoas que matadas através de uma carruagem de fogo. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, eu agora faço a 13ª pergunta a Grace. O que precisa acontecer antes de os mortos poderem louvar a Deus? O que precisa acontecer? Tá, eu achei interessante aqui, ia comentar, né, mas eu estava procurando o verso bíblico ainda, a respeito, né, se estão nos céus os justos que morreram, né? Ora, se Davi, sendo um homem justo, né, fez tudo o que era reto, né, perante aos olhos do Senhor, né, Deus olhou para Davi e disse, esse é um homem que é um homem segundo o meu coração, né? Então, quem é eu, quem é você para preceder, né, o rei Davi, né? O servo do Senhor, o rei Davi, né? Ou até o nosso patriarca Jó, né? Que falou ali, vai ser minha cama e nenhum homem vai se levantar até que se desfaça esses céus, né? E daí eu lembro de um verso bíblico, né, do nosso irmão apóstolo Paulo, né? Que diz, dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Bem lembrado, bem lembrado. Não irão. Não irão, né? Na frente, né? Pois é, né? Não precederemos os que dormem, né? Então, a gente está aguardando a vinda do Senhor e aqueles que dormem, né? Estão aguardando a bendita volta do Senhor para que a gente possa subir junto, né? E ele diz, os mortos em Cristo vão ressuscitar com um corpo incorruptível e aquele que estiver vivo na bendita volta de Jesus serão transformados no abrir e piscar de olhos, né? Onde a gente vai receber um corpo glorificado. E daí, respondendo a sua pergunta, Josivan, né? É a pergunta 13ª, né? O que precisa acontecer antes de os mortos poderem louvar a Deus? Louvar a Deus, né? A gente já viu, né, que os mortos não louvam a Deus, né? Então, Isaías 26, no versículo 19, diz, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si
os mortos. Então, quando é que ele vai, quando é que os mortos irão louvar a Deus? Exultar, como diz aqui, despertai e exultai os que habitam no pó. Quando eles ressurgirem, né? Quando eles receberem a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, quando soar, os mortos irão ressuscitar e assim vão louvar o nome do Senhor, né? A Bíblia diz, né? Eles reinarão com Cristo no céu. E lá em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Então, esses mortos que ressuscitarão é aquele que creu em Deus, que tinha fé em Cristo Jesus e descansar no pó da terra em Cristo. Aqueles que se entregaram verdadeiramente aos pés do Mestre Jesus, assim como ele nos pede. Agora faço a pergunta a Paulo Henrique, a 14ª. Quando disse Davi que se satisfaria? Quando disse Davi que se satisfaria? Bom, dentro do contexto, né, do estudo, no Salmo 17, verso 15, diz assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. E lembrando que a morte é comparada a um sono, então quando ele disse que satisfazer, está satisfeito plenamente quando ele acordasse, despertasse aí do sono, da morte, fosse despertado pelo Senhor. Bom, Muito bem. a 15ª pergunta, faço agora a Gleice. Diz: se não houvesse ressurreição dos mortos, o que aconteceria aos que dormissem em Cristo? Se a palavra de Deus não falar sobre a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, o que aconteceria com aqueles que dormiram em Cristo? Muito bem. Havia muitos, né, na sua época em que não acreditavam na ressurreição, porque criam, né, como nos escritos de Moisés, né, não se falava em ressurreição, mas Cristo provou para eles que Moisés falou a respeito da ressurreição e muitos se admiraram, né, com a palavra de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 16 ao 18, diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, e é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então aí ele dá uma certeza. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, é certo que nós iremos ressuscitar. Os É uma mortos garantia, né? É uma garantia aqui, que ele está dando uma garantia. E ele fala, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã. Pode rasgar a sua Bíblia, né? Perder a sua fé, né? Se você não acredita que houve ressurreição, né, da parte de Jesus Cristo, né? E ainda mais, aqui diz, né? Vocês permanecem com os pecados de vocês, né? Que se o salário do pecado é a morte é certa para todos vocês. Não há salvação, não há garantia da ressurreição, porque Cristo não ressuscitou, não. Mas a Bíblia ensina, né? Cristo ressuscitou. Porque se não houvesse ressurreição da parte de Cristo, nós estaríamos perdidos. Bom, a 16ª pergunta e última, eu faço agora a Paulo Henrique, que diz: quando ocorrerá a ressurreição dos justos? Sabemos qual é o dia dessa ressurreição que vai acontecer? Porque muitos aí acreditam que nós, por ser adventistas, sabemos de várias datas, né? Somos conhecidos aí pelo povo que marca a data da volta de Cristo e outras datas. Mas será que nós sabemos realmente a data dessa grande ressurreição? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando isso vai se dar? Na ressurreição, que vai acontecer quando Jesus voltar. A Bíblia, ela não comenta, ou seja, ela não ensina que há uma ressurreição antes
assim, da volta de Cristo para todos esses justos, para dizer assim, olha, apareceu alguém ali, então ele ressuscitou. Não, fala que no momento da volta de Cristo, os justos, os que estão mortos, eles vão ressuscitar primeiro. Então, quem sabe muitos de nós, né, não sei vocês aqui, o Gleice, o Josivan, e os amigos que estão nos ouvindo e nos vendo, se tem algum ente querido, a promessa é, se morreu em Cristo, irão ressuscitar primeiro. Isso é uma garantia, né? E quando ele voltar, por isso que é importante levarmos a mensagem do Evangelho, pregarmos a palavra de Deus, para que se apresse esse dia. Por isso que estamos aqui, né? Com esse propósito de levar essa mensagem, para que aquele grande dia da volta de Cristo se apresse, apressando, né, o dia da sua vinda, para que possamos encontrar com os nossos entes queridos, amigos, irmãos, né, que já se foram, que estão no pó da terra. Mas quando Cristo voltar, esses que morreram, crendo nele, né, morreram em Cristo, eles irão ressuscitar. E daí, né, alguém pode estar perguntando aí vão ressuscitar primeiro os mortos em Cristo, né? E aqueles que não morreram, que morreram, né, sem Cristo, né? Não crendo em Cristo, né? Irão ressuscitar? Quando haverá uma ressurreição, né? Quando haverá uma outra ressurreição. E daí a gente vai trazer esse assunto na próxima semana. Por isso, né? Uhum. Desde já, né, Gleison? Desde já. Não perca o próximo estudo, né? Exatamente, exatamente. E daí eu queria concluir aqui com o texto, bem rapidinho, a gente, 12h53, temos 7 minutinhos de programa aqui, diz assim, se como é declarado em Eclesiastes 9:5, os mortos nada sabem, eles não têm conhecimento algum da passagem do tempo, 6.000 anos passados na sepultura não são para um morto mais do que um pestanejar de olhos para o vivo. Para eles, o estado consciente, que é o nosso único meio de medir o tempo, não mais existe. E parecer-lhe-á, ao acordarem, que nenhum tempo passou. Nisto consiste o mais confortador pensamento da doutrina bíblica do sono da morte. Isto é, de que na morte não há consciência da passagem do tempo. Para os que dormem em Cristo, seu sono, quer longo, quer curto, ou quer 1.000 ou 6.000 anos, será como se o momento da triste despedida fosse seguido instantaneamente da alegre reunião na presença de Jesus, em seu glorioso aparecimento e na ressurreição dos justos. Deveria também ser um pensamento confortante para todos quantos sentiram na vida ansiedade e aflição por mortos amados que persistiram em pecados e saberem que eles não estão sofrendo em tormento, mas como todos os outros mortos, estão tranquilamente repousando na sepultura. Jó 3,17. Por outro lado, a felicidade que se pudesse gozar no céu seria desfeita caso se pudesse olhar à terra e ver amigos e parentes sofrendo perseguição, necessidade, frio e fome, ou lastimando seus mortos. Os caminhos de Deus são os melhores, isto é, que toda percepção, sensação, atividade, pensamento e consciência cessam por ocasião da morte, e que todos devem esperar a ressurreição para entrar no gozo da vida e da recompensa eterna. Hebreus, capítulo 11, verso 39 e 40. Então, quer dizer que quando a gente morre, já que a Bíblia, a gente já descreveu aqui a morte como um sono, quando você vai dormir, Josivan, isso é certo quando você não está sonhando, né? Muitas vezes, né? Você dorme, fecha o olho, de repente você acorda, já amanheceu o dia, né? Você não prestou atenção que ali se passaram 7 ou 8 horas de sono, né? A morte é basicamente isso aí. Você morreu, a sua mente apaga. É como se você contasse 1 segundo, 1 ou 2 segundos, e ali você abrisse os seus olhos
para ver Cristo voltar ou para, né, receber a condenação final. É incrível que na hora que você ali vai se deitar-se, nós nos deitamos na nossa cama e ainda estamos ali acordar e tal, mas aos poucos vamos apagando, aos poucos vamos dormindo e do nada, menos percebemos, já estamos dormindo, já apagou-se tudo. E no amanhecer do dia, lentamente já vem acordando, muito assim a morte. Ela vem lentamente e a mesma na ressurreição. No abrir e piscar de olhos, seremos transformados pela glória de Deus. Da mesma forma que dormimos, na morte ali, muitas das vezes, acordar e ver a glória de Cristo vindo e dizer, vinde bendito de meu Pai, na herança todas as coisas que estão preparadas para vocês. Amém. Daí me faz lembrar outra questão aqui, Paulo, para a gente finalizar, né? Diz assim, por outro lado, a felicidade que, se pudesse gozar no céu, seria desfeita caso se pudesse olhar a terra e ver os amigos e parentes sofrendo perseguição, necessidade, frio, né? Aí eu olho aquela cena do rico e do Lázaro. Senhor, manda que eu possa ir, pelo menos na casa dos meus parentes, né, dos meus familiares, para despertá-los, para que ele não venha para esse lugar, né? E daí você do céu, você está salvo. E daí você já sabe o caminho para o céu. E você vê ali que muitos dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, estão seguindo pelo caminho errado, sabendo qual será o final dele. Só o segundo da gravação ali já acabou a vez. Sim, a gravação. Então tudo bem, ok, mas a gente já finalizou, né? E daí ele querer vir aqui à Terra para poder despertar, né? Para poder orientar, ó, não, por favor, não faça isso, eu estou vendo lá do céu, estou vendo que você vai tomar um destino aí muito trágico aí pela frente, mas isso seria um desespero para nós, né? Não seria um céu, né? Não seria um céu, né? Você contemplando O sofrimento. bilhões de pessoas a caminho da morte eterna. Seria um desassossego, né, nosso, né? O céu não seria essa alegria, tanto que a Bíblia descreve, né? Como seria. De amor, né? Que se ele quisesse que nós ficássemos vendo o sofrimento de outras pessoas, ele não seria descrevido como Deus de amor e misericórdia. Mas por causa disso, ele não nos permite ver tamanho sofrimento. Bom, mas agradeço aí a vocês pela participação. Aqui chegamos mais ao final do nosso estudo. Agradeço a nossos amigos ouvintes que nos acompanharam aqui através da live, através do programa Escola Bíblica. Vamos soltar aqui agora uma vinheta e em seguida vamos fazer uma oração para a finalização do nosso estudo.